Boa tarde, nós somos o grupo 8 e fizemos o fichamento de uma clínica com indígenas. Esse é o título, as referências e as palavras-chave. O objetivo do trabalho foi realizar uma prática clínica na região de São Gabriel da Cachoeira, no norte do Amazonas, com indivíduos provenientes de comunidades indígenas que se apresentavam sob um forte contexto de desenraizamento e sofrimento social. Diante disso, o trabalho desenvolvido pela autora do artigo e demais participantes pretendeu gerar intervenções capazes de dar respostas, encaminhamentos e provocar reflexões sobre a situação de violência engendrada pelas condições de exclusão e aculturamento. O trabalho relatado é de extrema pertinência, uma vez que o contexto antropológico observado é de rica experiência, o que demandou um olhar mais atencioso para as diferenças ali presentes e para os atravessamentos sociais. Além disso, a necessidade das intervenções sociais se justifica pelo fato dos indígenas estarem sob o jugo da depopulação e do sofrimento social, como foi possível observar nos encontros terapêuticos, em que suicídio e assassinatos, falta de perspectiva de vida e carência de sentimento de pertença foram queixas muito acentuadas em diversos grupos assistidos. Outro fator que se somou a essas dificuldades vivenciadas pelas comunidades foi o conflito geracional entre pais e filhos, sendo que havia na juventude a problemática do abuso de álcool e outras drogas, enquanto a parentela não possuía recursos para lidar com esta vicissitude, muito menos para traçar planejamentos familiares, haja vista a perspectiva de vulnerabilidade social. Por sua vez, é justamente a questão da vulnerabilidade social a tônica da depopulação, do desenraizamento e do sofrimento indígena acima aventado. Ao passo que o homem branco emprega uma política de morte aos corpos racializados, a juventude perde os elementos fundantes de sua cultura e ainda é inviabilizada de participar dos ritos de passagem característicos do mundo não indígena. A partir da destruição de ilhames coesivos na sociedade, o sujeito sofre um processo de violenta desfiguração de si. Tendo em vista os contínuos processos históricos de essencialização do indígena enquanto alteridade a ser negada, desfigurada e destituída de seus laços étnico-culturais, ao passo que lhe é igualmente conferida a incapacidade de se relançar em um território estrangeiro, nota-se, portanto, a necessidade do fazer clínico abordado pelo artigo. A autora utilizou o referencial teórico do campo da filosofia e sociologia para tratar sobre o conceito de desenraizamento, aculturação e exclusão. A teoria filosófica mobilizada revela o enraizamento como talvez a atividade mais importante e mais desconhecida da alma humana. Sobre o conceito sociológico de exclusão, o artigo faz referência a uma tese que aponta a exclusão dos indígenas, tanto pela desestruturação de seus sistemas organizativo e simbólico, quanto pelo desaparecimento físico, através do etnocídio ou epistemicídio, bem como do genocídio em si. Ademais, com o intuito de abordar a prática clínica empreendida, o artigo se ampara na teoria psicanalítica winnicottiana. De acordo com o pensamento de Winnicott, as graves formas de sofrimento humano psiquicamente expressas estão relacionadas às deficiências ambientais, no que tem sido denominado cuidado materno suficientemente bom. A autora enfatiza que Winnicott propõe que uma forma de atendimento denominado de consulta terapêutica, que envolve o uso pleno e irrestrito da primeira entrevista. Ao longo do texto, vimos que essas entrevistas foram feitas pela autora através de atendimentos individuais e grupais, estando presente na modalidade grupal a técnica do desenho temático como mediadora da experiência, o que de certa forma privilegiou a simetrização dos discursos. Os participantes da pesquisa eram os jovens, as famílias e as comunidades indígenas das mais diversas etnias, que estavam vivendo um intenso processo de aculturação, localizadas no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, Amazonas. Nota-se que os jovens foram o maior enfoque da pesquisa devido aos altos níveis de tentativa de suicídio e suicídios nessa comunidade. Na primeira viagem feita a São Gabriel, para que os pesquisadores compreendessem o desenraizamento e a violência que a aculturação trazia para essas comunidades de São Gabriel da Cachoeira, e especialmente para os jovens nesse contexto, foram feitos fóruns como uma forma de assistência às instituições governamentais e não governamentais que se interessavam em entender mais a situação desses jovens, tendo como tema adolescência e violência, com reuniões mensais, e posteriormente família do menor desajustado. A reunião discutiu as propostas e soluções. Para isso, reuniu profissionais de diferentes áreas, psicólogos, médicos, professores e dentistas, enriquecendo o simpósio. Também foi utilizado como método 3 consultas terapêuticas grupais, as quais reuniram jovens. As 2 primeiras ocorreram no Centro Juvenil Salesiano, local de artesanato, marcenaria, pintura e outras atividades voltadas para os jovens.
a primeira reunindo cerca de 80 jovens e a segunda apenas 12, de ambos os sexos. A última consulta grupal foi feita em uma comunidade mais pobre, no bairro da Baru, com 13 meninas. Nessas consultas, foi empregado como instrumento mediador de contato a técnica de desenho temático, tendo como tema o jovem em São Gabriel da Cachoeira hoje. Os indivíduos foram instruídos a desenhar e, após isso, escrever no verso as associações correspondentes às representações. Após isso, foram chamados jovens para explicar o desenho e a associação. Cada uma das consultas terapêuticas grupais teve a análise possível por meio da discussão grupal e por meio dos desenhos que foram entregues aos pesquisadores. Outro método utilizado para compreender as consequências dos comportamentos violentos entre os jovens foram as 2 reuniões feitas com os pais, jovens e idosos. Foi utilizado a técnica desenho da sua família como instrumento mediador no contato. Após os desenhos, para aqueles que sabiam escrever, foi orientado que escrevessem no verso as associações com os desenhos. Aqueles presentes, então, tiveram a oportunidade de falar sobre suas vivências representadas no desenho. Além disso, o atendimento individual foi muito utilizado para a comunidade como um todo, crianças, jovens, adultos e até grupos familiares. Para mediar o contato, foram utilizados instrumentos projetivos, sendo eles o procedimento de desenhos histórias, questionário desiterativo, fábulas de Dus. Nesses atendimentos, foi necessário que fossem feitas intervenções e encaminhamento em certos casos. Através dos diferentes métodos de coleta de dados mobilizados ao longo da pesquisa, se destacaram as consequências desastrosas trazidas a um povo pelo desenraizamento, resultando no mal-estar tanto para o grupo quanto para o indivíduo. Os jovens de São Gabriel da Cachoeira experienciaram o processo de aculturação que se traduz em entraves, que não só os afastam da conexão com suas próprias raízes e elementos culturais característicos dos seus ancestrais, como também os impedem de integrarem-se a rituais e tradições não índios, jogando-os num limbo que dificulta o processo de criação de uma identidade social local e sentimento de pertencimento em relação à sociedade. A ausência da sensação de pertencimento, em consonância com diversos outros problemas sociais, advindos da desigualdade, resulta no surgimento de questões como o abuso de substâncias, violência, formação de gangues e conflitos familiares. Neste contexto, o jovem com dificuldade para se enxergar como indivíduo acaba cedo ou tarde encontrando como destino algum dos cenários supracitados. Sobretudo, o estudo se mostrou de grande importância para a psicologia social e clínica ao evidenciar que em determinados contextos se faz necessária a presença de uma clínica diferenciada, principalmente nos casos onde um grupo enfrenta problemas sociais extensos, como no caso do povo de São Gabriel da Cachoeira, que se encontra no processo de extermínio cultural. Nestes casos, a postura a ser adotada pelos psicólogos transcende a realização do mero diagnóstico de um quadro nosológico e pede por intervenções pensadas e planejadas, visando a inserção naquele contexto, contemplando o grupo como um todo. O contexto adverso pede pelo desenvolvimento de abordagens diferenciadas, desenvolvidas a partir das circunstâncias socioantropológicas dos pacientes. Esse estudo expõe a necessidade da construção de uma psicologia clínica inclusiva e especializada para os descendentes de indígenas, que possa se adequar à realidade dessa população e propor intervenções e tratamentos condizentes com as demandas desse grupo. Portanto, dentre os pontos positivos, destaca-se a importância de trazer visibilidade para a situação dos povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira, que têm sido marginalizados pela sociedade. Além disso, enfatiza-se a coerência na escolha dos métodos analíticos utilizados, que se adequam à situação dos moradores, como desenhos e entrevistas capazes de incluir os indivíduos iletrados. Quanto aos pontos negativos do estudo, atenta-se para a intervenção que, apesar de pertinente, poderia ter sido mais extensiva. Entende-se que a falta de tempo e recursos são fatores que impossibilitam o prolongamento do estudo. Contudo, o assunto retratado é amplo e, portanto, uma abrangência maior também seria de grande relevância para a intervenção psicológica nessas comunidades. Ademais, o estudo poderia trazer mais sugestões de como adequar os métodos da psicologia clínica para a prática da avaliação e tratamento psicológico desses grupos. Obrigado pela atenção.